Fala galera, vou fazer uma aulinha aqui sobre a diferença aí, né? Sobre o arremate ou a pressão, né? Qual, assim, como eu consigo definir o que é um arremate e o que é uma pressão, né? Porque tem um ponto que existe uma dúvida, né? Que é exatamente nesse ponto aqui, ó, quando acontece esse padrão. Isso aqui é um arremate ou é uma pressão de alta? Da mesma forma, tá? Ó, é um arremate ou uma pressão. Bom, pessoal, primeiro eu vou contextualizar com vocês aí o que seria um arremate, né? E, na verdade, essa forma de falar, né, arremate, eu ouvi na lógica do preço, no caso. Porque, na verdade, essa questão de arremate e advém ali do Smart Money e também vem do Price Action, né? O arremate nada mais é do que uma captura de liquidez. Uma captura de liquidez no Smart Money, né? E no Price Action é como se fosse um falso rompimento. E aí os big players usam para poder fazer as suas manipulações, né? Induzir o pessoal a comprar numa determinada região para eles poderem tirar o lucro ali, né? Enganar o pessoal para poder tirar o lucro deles. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de onde vem, né? De onde vem esse arremate aí que o povo fala, né? Então, eu vou ver aqui qual o slide aqui que tá. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Contextualizando, arremate ou sweeping, né? Sweep ou captura de liquidez. O que seria isso, pessoal? Isso aqui, ó, dentro desses dois candles aqui, ó, dentro desses dois candles aqui, ó, tá vendo? Que é aqui a figura do arremate, né? O que que acontece em um tempo gráfico menor? O que que acontece aqui? Vamos supor que isso aqui seja no gráfico, essas duas velas aqui sejam no gráfico de uma hora. O que que aconteceu dentro dessas duas velas num tempo gráfico menor? Vamos supor que aqui seja 5 minutos, né? 5 minutos. Aqui é uma hora e aqui é 5 minutos. Isso aqui, ó, está representado nesses dois candles, tá? Depois eu vou mostrar para vocês isso aqui no gráfico, que realmente é dessa forma, tá? Então, o que seria, pessoal, esse arremate? Arremate é isso aqui, ó. O preço ele acumula, ó, tá vendo? Aí gera um candle. Ele acumulou, gerou esse candle. O que que acontece? Acontece esse movimento aqui, ó. Isso aqui é o movimento de sweep, ou indução, né? O mercado ele rompe isso aqui, ó. Aí o que que acontece? A galera é induzida a fazer o quê? A dar uma entrada aqui, ó. Isso eu tô falando aqui no Forex, né? A galera dá uma entrada aqui e coloca o stop loss aonde? Coloca o stop loss abaixo aqui, ó, no último fundo, né? Então a galera faz o quê? Quando vê esse rompimento aqui, ó, compra, né? Dá a entrada de compra aqui e coloca o stop loss aqui. O que que acontece? Os big players faz esse movimento de sweep, captura dessa liquidez aqui, ó, que a galera entrou, e vai lá embaixo, ó, estopa todo mundo e segue o fluxo do mercado. Ou seja, fez a manipulação gráfica, né? A tão falada manipulação, que é, no tempo gráfico maior, né? Seria o tal do arremate, tá? Que é esse movimento aqui dentro de dois candles aí com um tempo gráfico maior, tá? Nada mais é do que essa movimentação aqui, ó. É um falso rompimento, né? Que chama um falso rompimento, ó, e aí o mercado ele vai para o lado contrário. A galera entra aqui, ó, acreditando que agora vai subir porque rompeu, né? Rompeu aqui. Só que aí, ó, acontece a manipulação. O mercado vem, ó, pega o stop de todo mundo aqui e segue o seu fluxo aqui, ó, tá? Então, o arremate nada mais é do que isso, tá? A captura de liquidez aí, ou sweep, beleza? Mas nas opções binárias, isso aqui não vai importar muito para a gente, no caso, no fractal menor, vai importar, vamos supor que aqui seja M1, ó, que a gente geralmente opera em M1, né? M1, M5, isso aqui seja M1. Isso aqui aconteceu dentro do gráfico de 5 segundos, 10 segundos, entendeu? Aqui está no M1. No M1 aconteceu esse padrão aqui, que é aquele padrão que a gente viu no início, que é esse padrão aqui, tá? Mas como é que eu vou saber se é arremate, se eu posso pegar uma entrada aqui de arremate, ou seja, para continuação da queda, ou se eu pego uma entrada de pressão, que seria para continuação da alta? Aí a gente vai ter que, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que usar um contexto, tá? Ó, nesse caso aqui, ó.
Nesse aqui a gente usa um contexto. Olha só. Qual é a diferença desse aqui para esse? A diferença desse aqui para esse, pessoal, é esse aqui, ó. Que essa vela aqui que fez o arremate, ela fechou, ó. Ela fechou abaixo do pavio da mínima, ou seja, ela renovou mínima e deixou o pavio aqui, ó, abaixo, tá? Então, isso aqui para mim é um arremate. Isso aqui para mim é uma captura de liquidez válida, tá? Isso aqui para mim é um arremate. Isso aqui, ó, arremate ou pressão, vai depender do contexto, tá? Que, nesse caso, essa velinha aqui, ó, que fez o arremate ou a pressão, ela ficou dentro, tá? Ó. Ela não conseguiu violar aqui esse paviozinho aqui, ó, a mínima do candle anterior, tá? Então, isso aqui para mim pode ser um arremate ou uma pressão, depende do contexto. Já isso aqui para mim é um arremate, independente do contexto, tá? Não quer dizer que isso aqui absolutamente vai ter outra vela de queda aqui não, tá? Não é absoluto, mas isso aqui para mim é um arremate, uma captura de liquidez, tá? Válida, porque ó, a vela que fez a captura violou aqui ó, o pavio da vela anterior, tá? Fazendo aqui o movimento de engolfo. Então isso aqui para mim é um arremate, uma captura de liquidez ou sweep, tá? Beleza, Edson, agora vamos explicar aqui essa parte aqui, que é onde gera dúvida, né? Vamos lá. Contextualizando, pessoal, olha só, presta atenção. Aqui nós vemos aqui, ó, um movimentozinho lá, ó, tá? Opa, aqui é um movimento de arremate ou pressão, tá? Pode ser um, pode ser outro. Aqui também. Porém, olha só o contexto, pessoal. Preste atenção agora no contexto, tá? Por que que aqui, nesse contexto aqui, eu não entraria como arremate? Porque, olha isso aqui, pessoal. Olha o contexto. Aqui nós temos o primeiro registro, tá? E nós temos o primeiro registro. Essa vela aqui fez a ativação desse primeiro registro fechando abaixo, ou seja, aqui a gente tem a leitura de queda, tá? A gente tem uma leitura de queda. Então, eu jamais entraria aqui como uma, eu jamais entraria nisso aqui como uma pressão de alta, tá? Jamais entraria nisso aqui como uma pressão de alta, porque essa vela aqui fez a ativação do primeiro registro e essa vela aqui, ó, retornou. Então, eu entraria nisso aqui como um arremate, ou seja, a leitura aqui é para que essa próxima velinha aqui, ó, ela desça, tá? Então, aqui eu entraria como um arremate. Por quê? Porque ativou o primeiro registro, fechou abaixo. Essa vela aqui foi fazer o movimento aqui da entrada, né? Que seria aqui a entrada utilizando o primeiro registro, ó. A entrada seria aqui, ó, nesse ponto, tá? E aí, ó, e além disso fez o arremate. Então, aqui, realmente, eu considero um arremate, pessoal. Aqui, nesse contexto, eu considero um arremate. Aqui a leitura era para venda. Principalmente se essa vela aqui, ó, opa, se essa velinha ali, pessoal, ela terminasse, ó, violando aqui, ó, engolfando isso aqui, aí sim, melhor ainda, que aqui eu não teria dúvida que aqui seria um arremate, independente de ter perigo resistir aqui ou não, porque essa vela aqui, ó, rompeu, tá? Mas só diante disso aqui, ó, só diante disso aqui, ó, diante desse contexto aqui, ó, você jamais iria entrar nessa vela aqui, jamais ia considerar essa vela aqui como uma pressão de alta, tá? Apesar dela estar nesse contexto, você não ia, apesar desse pavio ter violado isso aqui, ó, você não ia considerar isso aqui uma pressão. Por quê? Porque o contexto me diz que aqui está mais propício para uma venda do que uma compra. Então, justamente por conta desse primeiro registro. Então, aqui você pensaria em arremate, tá? Nesse contexto aqui, você pensaria num arremate, não em uma pressão. Então, arremate, ou captura de liquidez, ou sweep, tá? Agora vamos para outro exemplo aqui. Olha só a diferença, pessoal. Aqui o cenário já é diferente. Ó, veja bem, aqui nós temos, ó, dois primeiros registros aqui de compra e uma vela de venda, tá? Ó. Essa vela aqui rompeu. Essa vela aqui rompeu. E essa velinha aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. Essa velinha aqui, ó. Ela veio buscar aqui, ó, fazendo ativação desses dois primeiros registros. Então aqui você não vai entrar como um arremate. Isso aqui não vai ser um arremate. Por quê? Porque a leitura, o contexto em si está indicando que aqui está propício para uma alta. Então isso aqui você não vai chamar de arremate, você vai chamar isso aqui de pressão, tá?
Você vai chamar isso aqui, ó, de pressão. São. Por conta de quê? Por conta do contexto em que esse padrão está inserido. Preste atenção, pessoal. Olha o contexto em que esse padrão está inserido. Essa vela aqui rompeu os dois primeiros registros, ó, dois primeiros registros, e essa vela aqui, ó, ativou, rejeitando e fechando fora, rejeitando esses lotes vendedores. Então, por mais que esse pavio tenha superado esse aqui eu não entraria para um arremate. Poderia até acontecer isso aqui, pessoal, ó. Poderia, como acontece muito. Essa velhinha aqui ser vermelha realmente, ó, ser vermelha realmente, porém, ela fazendo a rejeição aqui, ó, nos pavios e terminando acima dessa região, concretizando assim a nossa entrada do primeiro registro, tá? Mas seria muito mais provável ela fazer isso aqui, ó. Ela terminar verde, tá, ó, fazendo a busca aqui, ó. Seria muito mais provável acontecer isso aqui, tá? Então, isso aqui você consideraria como uma pressão compradora e não como um arremate, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal, a diferença. Você vai ter que esse aqui você vai ter como um arremate, independente do contexto, tá? Esse aqui. Esse aqui vai depender do contexto. Aí você vai analisar essas duas coisas que eu falei. Eu utilizei o exemplo de um primeiro registro aqui, pessoal. Ó, mas poderia ser muito bem um pullback, tá? E eu usei os primeiros registros, mas poderia ser um pullback, poderia ser um topo, um fundo em que essa vela estivesse tocando, tá? Então, tudo isso, todos isso aqui você tem que analisar o contexto em que ele está inserido, beleza? Nesse caso aqui, tranquilo? Eu vou mostrar aqui para vocês um- uns exemplos. Olha só, eu estou na moeda cripto IDX, né? Olha só aqui o que é que aconteceu. Veja, é, vamos lá. Aqui, ó, tem esse primeiro registro, tá? Temos aqui esse primeiro registro aqui, ó. Essa velinha aqui rompeu. Rompeu esse primeiro registro. Beleza. Essa vela aqui, ó. Essa vela aqui ativou. Tá vendo, ó? Ativou o primeiro registro. Essa velinha aqui, ó. Ela fez aqui o movimento de arremate, pessoal. Ó. Tá vendo? Capturou esse pavio. Nesse contexto aqui, você pegaria essa venda? Pegaria. Por quê? Aqui é exatamente o que eu falei, ó. Olha o contexto. Rompimento, primeiro registro, ativação, essa vela aqui foi lá e fez o padrãozinho para você pegar a sua entrada nela, para venda, tá? E aqui, ó, além dela ter feito a entrada do primeiro registro, ela nos gerou esse arremate. Então, aqui eu considero um arremate, porque, ó, tem um contexto por trás. Então, aqui você pegaria uma venda tranquilo, tá? Vamos ver outro contexto aqui. Olha só, aqui, por exemplo, aqui já é o quê? Aqui já é uma pressão. Por quê? Olha o contexto. Olha o contexto. Essa vela aqui rompeu esse primeiro registro de compra, é uma vela de venda, tá? Essa vela aqui, ó, ela tem um pavio, tá? Que essa vela aqui nasceu no gap, então essa vela tem um paviozinho. Essa vela aqui, ó, ela rompeu esse pavio com com o próprio pavio aqui, ó, tá? Então, aqui é uma pressão. Por quê? Porque essa velinha aqui, pessoal, ela ativou o primeiro registro aqui, ó, tá? Ela ativou esse primeiro registro. Então, aqui, depois dessa vela, você tem leitura para o gráfico subir, sim. Por quê? Porque essa vela aqui, ó, ela fez um movimento de pressão, aqui vai ser considerado pressão, por quê? Porque ela vem de uma ativação do primeiro registro rompido, tá? Tem contexto aqui, pessoal, tem contexto aqui para que essa vela seja considerada pressão, tá? Aqui tem contexto. Olha o posicionamento que foi rompido, olha o primeiro registro aqui, ó, rompido e ativado. Então essa vela aqui, ela tem esse padrão tem contexto para ser uma pressão e não um arremate. Então você teria leitura para pegar compra aqui e aqui. Beleza? Aí, olha só aqui, bem à frente, um pouco mais à frente, olha só. Primeiro registro, ó. Essa vela aqui rompeu o primeiro registro, essa vela ativou o primeiro registro. Opa, aqui vai ser o quê, pessoal? Veja, fez um movimento de pressão, não foi? Vai ser pressão ou arremate? Aqui vai ser arremate, pessoal. Por quê? Ó, primeiro registro, rompimento, ativação do primeiro registro. Fez a entrada do primeiro registro, fez a entrada do primeiro registro aqui, ó. Ele teria entrado na ponta desse pavio, beleza, a vela terminou de baixa e fez um movimento de arremate. Aqui sim você vai ter esse padrão como um arremate, não como uma pressão. Por quê? Porque ele veio de um contexto de rompimento de primeiro registro. Então, quando essa vela terminasse, você poderia entrar nessa aqui para venda, tá? Por quê? Por conta do contexto, pessoal. Você sempre tem que analisar o contexto. Olha o contexto em que está inserido. Olha o contexto em que está inserido. Olha o contexto aqui, ó. Ó, rompimento de pré-registro.
O gráfico fazendo estrutura de baixa. Então, aqui você vai considerar um arremate. Sim, aqui você vai considerar um arremate e não uma pressão. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Olha aqui, ó. O que eu falei lá, que é puramente uma pressão. Ou um arremate. Olha só a situação. Tá vendo? Vela aqui fez a captura dessa liquidez, ó. Terminou abaixo desse pavio, porque esse aqui está no gap, ó, se você for ver. Essa vela terminou aqui, ó. Então, aqui você tem leitura com certeza para queda, porque isso aqui é um arremate, independente do contexto, tá? Eu não vou dizer que toda vez que acontecer esse arremate desse jeito aqui, o gráfico vai descer. Ele pode demorar um pouquinho aqui, lateralizar e depois descer, tá? Mas nesse caso aqui, para mim, eu considero uma pressão, independente do contexto. Beleza? Qual a diferença desse para o primeiro? É que esse aqui, ó, a vela que faz, olha só, pessoal, a vela que faz a captura de liquidez, ela termina abaixo, tá? Da mínima da vela anterior. Diferente disso aqui, ó. Tá vendo? Que a vela que faz, ó, a vela que faz termina aqui, ó. Não consegue chegar nem aqui perto. Beleza? Nesse aqui você tem que analisar. Esse aqui não. Olha só, aqui na corretora Start Buy. Mesma situação, ó. Essa vela aqui rompeu, ó, um primeiro resiste, pessoal. Aqui, ó. Opa, isso aqui é uma pressão de baixa, é uma pressão de baixa ou um arremate. Aqui eu vou considerar uma pressão de baixa. Aqui eu vou considerar uma pressão de baixa, porque essa velinha aqui, ó, ativou o primeiro resiste. Então, essa vela aqui você teria entrada, você teria um contexto de queda por conta desse primeiro registro rompido, vindo de um comando, tá? Então, contextualizado aqui para ser uma pressão e não um arremate, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei, que eu mostrei aqui na imagem, tá? Ó, teve uma imagem aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui, ó, que no tempo gráfico menor, aquele padrão, aquele padrão, ele é ilustrado dessa forma aqui, ó. Como uma área de acumulação, ó, um falso rompimento, que é o sweep, e uma distribuição para o lado contrário, tá? Vou mostrar para vocês no gráfico aqui que realmente é dessa forma. Olha só. O que é isso aqui? Um movimento de quê? De arremate, tá vendo? Ó? Essas duas velinhas aqui, estou no gráfico de 1 minuto. Eu vou passar para o gráfico de 5 segundos para vocês verem que aconteceu aquilo que eu falei, tá? Essa vela aqui, ó. Essa velinha aqui foi a acumulação no tempo gráfico menor. Essa vela aqui fez a manipulação e depois, ó, desceu, tá? Pegando o stop da galera que entrou aqui. Olha só. Vamos lá para o gráfico de 5 segundos. Olha aqui. Tá vendo? Olha isso aqui. Acumulação, ó. Acumulação. Opa, rompeu. Vamos comprar aqui, ó. A galera entrou comprada aqui, ó. Nesse ponto. Entrou comprada aqui. Colocou o stop aqui embaixo, ó. Que aconteceu? O gráfico fingiu que rompeu, ó, voltou na cara de todo mundo, deu stop aqui em todo mundo e seguiu seu fluxo de baixo aqui, ó, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o famoso arremate, né? Captura de liquidez ou falso rompimento, conhecido como sweeping, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa diferença, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, beleza? Mas é basicamente essa a diferença do arremate para a pressão. Valeu, forte abraço aí a todos.